Olá pessoal, sejam bem-vindos. Você sabe a diferença entre soro e vacina? Bom, se você não sabe, ou se você sabe mais ou menos, assista a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre essas duas técnicas importantíssimas de saúde pública. Vamos lá? Então, imagine se você, daqui a alguns anos, formado em medicina, depois de 6 anos estudando bastante para conseguir terminar o seu curso, não sei se essa é a sua vontade, mas vamos imaginar que sim. Depois de 6 anos estudando bastante, você termina o seu curso, pega o seu canudo e vai para o seu primeiro emprego, que vai ser num posto de saúde ou num hospital, num pronto-socorro. E aí chega um matuto ou alguém trazendo uma serpente na mão e falando: doutor, doutor, fui mordido por essa serpente. O que você faz? Você dá soro ou você dá vacina para essa pessoa? Bom, se você conhece a diferença entre soro e vacina, fica fácil a decisão. Para que a gente consiga, é claro que você como médico, você já vai saber o que fazer, porque você estudou 6 anos, ou na verdade você estudou mais do que isso, para poder exercer sua profissão. Mas voltando no tempo, voltando para os dias de hoje, a gente precisa entender diretamente o que uma vacina e o que um soro tem de diferente, em que momento eu devo administrar qualquer uma dessas duas abordagens. Tá certo? Vamos começar a falar sobre vacina. Bom, as vacinas, elas têm uma história muito interessante e eu preciso voltar essa história até o século XVIII. No século XVIII, um médico inglês chamado Edward Jenner desenvolveu uma técnica bem interessante. Bom, alguns historiadores da ciência dizem que não foi bem ele que desenvolveu, ele acabou copiando dos chineses uma técnica parecida, mas vamos à história completa. Pelo menos a história que é contada de forma mais frequente. O Jenner, ele percebeu que ao observar uma doença muito comum naquela época, que matava muitas pessoas, chamada varíola, e para quem não conhece varíola, vale a pena recordar, é uma doença que hoje ela está erradicada. A gente não sabe até quando, né, por conta dessa questão das pessoas pararem de tomar vacina, o que é uma loucura, mas a varíola é uma doença que, rapidamente falando, ela causa pústulas na pele, bolhas sobre sua pele, essas bolhas estouram, ao estourar você permite com que bactérias entrem no seu sistema, no seu corpo e elas vão acabar levando falência nos sistemas do nosso organismo. Bom, muitas pessoas morriam de varíola. Só que ele percebeu que as pessoas que conseguiam sobreviver a essa doença, elas virtualmente nunca mais pegavam a varíola. E aí nas suas andanças ele acabou percebendo uma outra coisa. Ele conseguiu perceber que algumas mulheres que trabalhavam ordenhando vacas, algumas ordenhadoras, elas desenvolviam uma doença muito parecida com a varíola, chamada cowpox, que era a varíola bovina. Ao desenvolver essa doença parecida com a varíola, só que era muito mais branda, essas mulheres também se tornavam imunes à varíola humana. Bom, olhando aquilo, ele levantou uma ideia, uma hipótese. Essa hipótese que ele levantou foi, de alguma forma, as pessoas que sobrevivem à doença, seja sobrevivendo à doença mais forte, que é a varíola humana, ou mesmo sobrevivendo à doença que é branda, onde pouquíssimas pessoas vinham a falecer, que é a cowpox, elas desenvolviam uma resposta orgânica que as protegia para sempre dessas doenças. Bom, essa é a ideia que ele teve. Então ele resolveu testar a ideia. Num determinado momento, lá por meados do século XVIII, um garoto foi inoculado pelo Jenner com um extrato das pústulas da ferida aberta numa ordenhadeira, ou seja, uma mulher que havia pego a varíola mais branda. Ele foi lá e retirou um pouco dessas pústulas e inoculou em uma criança. Ao inocular em uma criança, a esperança dele era que o sistema imunológico dessa criança desenvolvesse uma resposta que a protegesse. Bom, o que ele percebeu foi que exatamente a sua hipótese estava correta. E a partir daquele momento, a vacina
foi desenvolvida. Então, numa breve fala, o que é vacina? Vacina nada mais é do que um extrato do micro-organismo causador daquela doença que vai ser lançado no nosso organismo e que vai gerar, ou que vai fazer com que o nosso organismo gere uma resposta que a gente chama de resposta imunológica. Então esse extrato desse micro-organismo, que pode ser um vírus ou uma bactéria, por exemplo, ele não pode ser na sua potência máxima. Então dizemos que eu vou utilizar um extrato de um vírus ou um extrato de uma bactéria atenuado. O que significa ser atenuado? Significa dizer que ele não tem mais a potência de gerar a doença, mas ele sim pode ser reconhecida pelo meu sistema imunológico e pode levar ao desenvolvimento da resposta imunológica, portanto. Nesse momento você deve estar se perguntando, tudo bem, mas como é que essa resposta imunológica surge? Quais são as células envolvidas nessa resposta imunológica? Bom, peraí, vamos devagar, vamos tentar explicar passo a passo. No momento em que você introduz o micro-organismo atenuado ou fragmentos desse micro-organismo, algumas células do nosso corpo preparadas para reconhecer qualquer patógeno, qualquer estrutura estranha ao nosso organismo, começam a ser ativadas. Então eu estou falando aqui de células capazes de reconhecer organismos ou micro-organismos, microestruturas que adentrem o nosso corpo e que não sejam nossas, e que sejam capazes de gerar então uma resposta imunológica a isso. Então, de forma simples, eu estou falando vou falar de duas células aqui. A célula capaz de reconhecer micro-organismos invasores, a célula capaz de reconhecer qualquer invasor no nosso organismo, chama-se linfócito T CD4. Isso, linfócito T CD4, também conhecido como a sentinela do sistema imunológico. O linfócito T CD4, ele vai gerar um sinal de alerta e ele vai ativar muitas células de defesa que têm inúmeras funções diferentes. Mas nesse nosso caso, no caso da vacina, o que nos importa é que uma célula será ativada, chamada de linfócito B. Isso mesmo, o linfócito B, ele é uma célula que vai passar por diferenciações. O linfócito B vai se transformar em plasmócito e o plasmócito vai atacar. Ele vai começar a atirar em cima desses micro-organismos coisas chamadas de anticorpos. Então ele pega os seus anticorpos e começa a atacar. Ataca anticorpo. E ele começa a atacar anticorpos em direção a esse micro-organismo, que será então previamente destruído e o nosso corpo passa a vencer essa batalha. Quando eu falo do linfócito B produzindo plasmócito e esse plasmócito atacando com seus anticorpos o micro-organismo invasor, eu não estou falando ainda da resposta à vacina. Eu preciso voltar a esse linfócito B. Eu preciso retornar ao linfócito B, por quê? Porque o linfócito B também se transformará em uma célula de memória imunológica e é exatamente aqui que a gente precisa conversar quando se fala de vacina. O linfócito B, então, ele vai passar a trabalhar produzindo células de memória, e ao produzir essas células de memória, nós teremos a capacidade acelerada de produzir os nossos anticorpos sempre no momento em que formos invadidos. Então, preste atenção. Há um delay, há uma demora na produção dos anticorpos inicialmente quando eu não conheço o micro-organismo invasor. Eu preciso testar, eu preciso produzir novos, eu preciso organizar a minha defesa para poder achar a arma correta para o inimigo que acabou de entrar no meu organismo. Então eu preciso achar a proteína, o anticorpo correto que deve ser produzido. Bom, beleza, achei, passo a atacar, então, se tudo der certo, vou destruir esse micro-organismo. Bem, a partir do momento em que eu já fui sensibilizado por uma vacina ou por um evento anterior de pegar aquela doença, eu já sei produzir esses anticorpos, eu já tenho memória para produzir anticorpos. E a partir desse momento, eu tenho uma resposta acelerada. Então fica fácil perceber isso quando você olha esse gráfico aqui. Esse gráfico ele demonstra dois momentos de exposição
ao patógeno. No primeiro momento eu tenho uma produção de anticorpo muito tímida, mas que é suficiente para debelar a doença, para acabar com a doença. No segundo momento em que eu entro em contato com esse patógeno, eu já tenho uma produção de anticorpos muito maior, o que faz com que a minha resposta seja muito mais intensa, evitando, inclusive, que esse micro-organismo cause algum problema para mim. Certo? Então as vacinas elas têm a capacidade de estimular linfócitos B a produzir células de memória. E ao produzir essas células de memória, eu consigo ficar imune às doenças. Mas, Leandro, essa imunidade ela é para sempre? Não. Essa imunidade não necessariamente é para sempre. Algumas doenças eu posso gerar memória imunológica e nunca mais terei a doença. Por exemplo, eu estou falando aqui da doença que é a rubéola, ok? Mas em algumas outras eu simplesmente preciso renovar a minha memória imunológica. É como se o meu sistema imunológico fosse ficando esquecido e precisasse ser reforçado. Que doença que vocês conhecem que é necessário esse reforço? Então, eu vou trazer aqui uma pra gente. Uma doença é o tétano. Então, o tétano, eu preciso renovar a minha vacina, a minha antitetânica, para evitar com que, em um momento em que o meu sistema imunológico já tenha esquecido razoavelmente como combater essa doença, venha a sofrer caso eu pise em um prego enferrujado, tenha um ferimento profundo e coisas desse sentido. Então, em algumas doenças a minha memória imunológica é para sempre, virtualmente para sempre. Em outras doenças minha memória imunológica tem tempo contado para deixar de existir. Conseguimos compreender o que é uma vacina? Bom, se conseguimos compreender o que é uma vacina, soro vai ser bem fácil. Soro, ele não é uma substância que vai estimular o sistema imunológico a produzir células de memória e, portanto, ter uma produção maior de anticorpo. Ele já é o anticorpo propriamente dito. O soro, na verdade, ele é utilizado na situação que nós começamos a conversar lá no início da videoaula de hoje. Quando eu tenho, por exemplo, o veneno de uma serpente entrando no meu organismo, ele precisa ser destruído o mais breve possível, antes que ele cause uma série de mudanças, uma série de falências nos meus órgãos. Então, pensando em serpentes, pessoal, eu posso estar trazendo para vocês aqui a serpente que está envolvida no maior número de acidentes aqui no nosso país, que é a jararaca. O maior número de casos de acidentes com serpentes envolve essa serpente, a jararaca. O seu veneno é um veneno tóxico, sim. Não é o mais tóxico, não é o mais potente veneno das serpentes aqui da América do Sul, mas é um veneno importante. Certo? No momento em que esse veneno entra no meu organismo, eu preciso destruí-lo. E o soro, ele cumpre essa função. Os anticorpos que eu vou injetar no meu organismo, ele já tem a forma exata para destruir a proteína, o veneno dessa serpente. Assim acontece também com picadas, por exemplo, de aranhas. A aranha marrom é a que nos deixa com maior preocupação. Eu posso pensar na picada de escorpião também, onde a gente tem ali uma certa preocupação se eu sou uma criança bem nova, se eu sou um adulto idoso. Mas não me importa se é uma serpente, um escorpião, uma aranha ou qualquer outro animal peçonhento. Eu estou aqui discutindo a ação do soro. O soro ele já tem a forma dos anticorpos e, na verdade, já tem a forma, os anticorpos formados para destruir, para paralisar o veneno desse animal. E como é que esse soro é produzido, então? Então é simples, é razoavelmente simples. Nós vamos utilizar alguns animais nesse processo, tudo bem? Então eu vou precisar de um animal de grande porte. O animal de grande porte utilizado para a produção de soros aqui no Brasil são os cavalos. Então eu vou pegar um pouco do veneno da serpente, vou introduzir no corpo desse cavalo através de uma seringa. Bom, vocês já devem entender que ao colocar o veneno da serpente no corpo do cavalo, o cavalo vai sofrer um envenenamento. Esse envenenamento ele é controlado. Eu dou uma quantidade de veneno necessária para que esse cavalo possa responder imunologicamente a ele, mas que ele não venha a falecer por conta disso. Então eu dou um pouco de veneno para ele, o corpo passa a produzir anticorpos para destruir o veneno, e aí o que eu faço? Eu retiro o sangue do cavalo, filtro
todo esse sangue para retirar apenas os anticorpos. Esses anticorpos são guardados e aí o soro está produzido, certo? Espero que vocês tenham compreendido tudo, espero ter ajudado vocês nesse caminhar. Vamos entendendo cada vez mais sobre o corpo humano. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.